Oi, meus alunos. Estamos agora na segunda parte da aula. Agora vamos falar sobre números inteiros. Números inteiros. O conjunto dos números inteiros abriga, os inteiros negativos, os positivos e o zero. Nossa ênfase aqui é nos negativos, tá? Como é que a gente vai processar algumas operações. A primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos associar os números inteiros aos pontos de uma reta e vice-versa. Por quê? Bem, o porquê vem dentro da explicação, né? A gente vai fazer uma associação, estabeleci uma reta, essa reta tem pontos, e aqui os pontos bem equidistantes, eu associei a esses pontos números inteiros. Essa associação é para lá e para cá. Então, uma vez que eu associei, por exemplo, o 2 a esse ponto também fica associado ao 2. Tá? Não é uma discussão completa, mas é uma maneira de a gente ter algum entendimento. Vamos seguindo. De novo, aqui está a reta. Essa reta, os pontos que estão associados aos números inteiros estão aqui colocados. Evidentemente, eu não tenho como colocar todos, tá? E nem os números inteiros preenchem toda a reta, tá? Mas dentro desse contexto, olha o que a gente vai falar. Primeiro, vamos fazer dois acordos. Os números positivos ficam do lado direito, evidentemente, os negativos vão ficar do lado esquerdo. Então, esse é o primeiro acordo, ok? Agora, o segundo acordo é muito legal. O segundo acordo é o seguinte, o sinal menos colocado antes de um número faz o número mudar de lado na reta, ok? Vamos ver se esses dois acordos me trazem boas ideias. Bom, está fechado o acordo. Os números positivos à direita e o sinal menos colocado antes de um número faz o número mudar de lado. Só para você entender o que eu falei. Aqui está o 2. Se eu colocar o sinal menos antes dele, ele pula para cá. E o mais legal, se eu botar o menos antes do menos 2, ele pula para cá. Já é uma explicação simples, por que menos com menos, evidentemente, vira mais. Seguindo. Duas ideias também decorrentes. Quando eu colocar um número entre duas barras verticais, eu vou ler módulo desse número. Quando eu colocar o menos antes de qualquer número, eu vou ler simétrico de A. Olha que coisa bacana. Aqui, eu vou ler que o módulo de menos 3, li errado, é igual ao módulo de 3, que é 3, que é a distância do 3 e do menos 3 à origem. Eu li tudo errado, mas você entendeu. Então, quando eu estiver falando do 3 e colocar um módulo, quer dizer, essas duas barrinhas verticais, eu estou indicando que isso é a distância do 3 até o zero. Se eu pegar o menos 3, colocar duas barrinhas verticais, eu estou dizendo que isso é o módulo. E esse módulo é a distância desse número até o zero. Agora, eu já tenho condição de ler isso aqui, tecnicamente, de forma perfeita. É lógico que eu não vou fazer esse rigor sempre, mas agora acho que vocês merecem ouvir essa parte técnica rigorosa. Aqui eu vou dizer que o módulo do simétrico de 3 é igual ao módulo de 3, que é igual a 3, que é a distância do 3 e do simétrico de 3 à origem. Então, a gente não dá muita importância, mas essas duas leituras que tem na matemática são legais. O número entre duas barras verticais é módulo, significa distância. E um número com sinal menos, eu estou falando do simétrico. Lembrando que aquele segundo acordo, né?
Se o número A está de um lado, se você botar menos A, ele vai para o outro lado, e vice-versa. Ok? Agora vamos falar da adição de números inteiros. A melhor maneira é a gente simular um jogo. Simular um jogo, a gente tem uma boa compreensão. Então vamos lá. Pedro está com 10 pontos e quando perde, perde 7. Quando ganha, ganha 4. Exemplo, Pedro está com 9 pontos. Vamos começar a fazer as operações. Se ele está com 9 e perdeu, ele perde 7. Então ele fica com 2. Se ele ganhou, ele ganha 4, ele vai para 6. Agora ele está com 6 e perdeu de novo. Quem tem 6 e perde 7, perde tudo e, em tese, fica devendo 1, quer dizer, fica com 1 negativo. Aqui, ó, de novo, tinha 9, perdeu 7, fica com 2. Ganhou 4, 6. Perdeu, tinha 6, ficou com 1 negativo. Perdeu de novo, a situação piorou. Ele já devia 1, vai ficar devendo quanto? 8. Ganhou 4, melhorou um pouco, porque ele devia 8, passa a dever quanto? 4. Agora a multiplicação de números inteiros. O sinal do resultado depende da quantidade de sinais menos. Lembra aquela brincadeira de botar o menos como fosse um propulsor que faz o número mudar de lado? É isso que garante que, se, por exemplo, o número 3 está de um lado, se você botar o menos, ele vai para o outro lado. E se você botar menos 3, volta. Então, toda vez que você tiver 2 sinais negativos, o resultado é positivo. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 sinais negativos. Então, a operação desprezando os sinais seria 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24. Como tem um sinal negativo, vai para lá menos 24. Como tem outro sinal negativo, vai ficar menos 24. Aí volta para cá, o resultado é positivo. Agora, 3 sinais negativos. Esquecendo o sinal, 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10. Ótimo. Tem um sinal negativo, boto 10 para lá. Sinal negativo, volta com 10 para cá. Sinal negativo, vai para lá de novo. Resultado, menos 10. Finalizando a divisão de números inteiros, onde continua aquela conceituação anterior, né? O sinal do resultado depende da quantidade de sinais menos. Aqui tem 1, 2, 3. A gente costuma dizer que sempre que a quantidade de sinais for ímpar, o resultado é negativo. Se a quantidade de sinais negativos for par, 2, o resultado é positivo. Isso também resolve bem. Essa regra de sinal, embora a gente tenha colocado aqui para os números inteiros, a gente já pode dizer antecipadamente para você que ela envolve, ela vale para todos os números que você esteja manipulando. Porque aqui a gente fez em cima dos números inteiros, vale estender raciocínio, porque existem frações que são negativas, existem números decimais que são negativos. Então essa conceituação ela não fica restrita aos inteiros, ela é mais abrangente, ok? É isso aí, turma. Vamos para os exercícios. Obrigado.